eu acho que os ministros, eles também viriam ter receio de falar. Eu, nesse ponto, discordo do meu querido amigo Dantas. Óbvio que a gente não deveria censurar o STF, mas o STF deveria se ter um autocuidado com as suas palavras, no sentido de não avançar naquilo que não pertence a eles no debate público. Da mesma forma que a gente comentou aqui outro dia, quando tem desmatamento na Amazônia, mas por que vão ouvir o Caetano Veloso, gente? Por que vão ouvir o artista? O que eles têm a ver com isso? Eu não, eu não, quando alguém vem falar para mim sobre se a música X ou Y é boa ou ruim, eu não vou meter o meu pitaco. Eu não vou dizer que esse artista é melhor que aquele, que ele afinou ou desafinou no show. Então, por que esses artistas se metem nas pautas políticas do Brasil? Por que os ministros se metem nas questões que não são da sua alçada jurídica? Então, esse é o ponto, né? Claro, eu concordo que muitos jornalistas têm esse fetiche mesmo, como muito bem colocou o Dantas, de eu tenho contato com o ministro. Da mesma forma que muita gente também, quando os ministros, né, o STF, ele tem essa coisa meio de fetiche mesmo, como se fosse o último grau, o cume de tudo aquilo que é de poder nesse país. Então, tanto que as pessoas às vezes querem me elogiar e dizem, eu gostaria muito que o Marcília fosse ministro do STF. As pessoas acham que estão me elogiando. Eu respondo sempre, Deus me livre, isso, eu não quero isso não. Mas, de alguma forma, tem esse fetiche com o STF ou com os seus ministros, e os jornalistas se valem desse fetiche, muitas vezes para, olha, eu consegui aqui uma exclusiva, eu consegui uma declaração, eu consegui não sei o quê. Mas, poxa, eu acho que sim, do ponto de vista ético, o jornalista, nesse sentido eu concordo com o Dantas, do ponto de vista ético, ele deveria perceber que ali não é o momento de falar com o ministro sobre isso, mas o ministro precisa ter sabedoria de não falar sobre aquilo que não é da sua competência, né? Não avançar no debate público que não lhe pertence, assim como outros players, como eu mencionei, artistas, etc., não deveriam se meter naquilo que não é da sua alçada. Mas no Brasil, o debate é tão ruim, a qualidade do debate é tão ruim, que os ministros falam e passa batido, tanto faz, os artistas falam e entra no debate. Por quê? Porque ninguém liga para nada, porque o debate nunca é profundo. E como o debate nunca é profundo, vale qualquer argumento, vale qualquer manchete. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, ela é muito habilidosa nisso. Ela sempre tem uma frase de efeito na manga para manchetar algum jornal, né? Só que não é só de manchete que vive uma república. Uma república vive de aprofundar a manchete, vive do conteúdo que está por trás ou adiante da manchete. A gente não pode viver só de manchete. E parece que, infelizmente, essas entrevistas ou essas falas dos ministros sempre tem por trás essa manchete. Então, vou pegar duas falas rápidas da ministra para a gente ver como isso é pobre do ponto de vista do debate. Ela disse que falar que as urnas são muito seguras e tal, mas que são inquestionáveis. Poxa, mas como é que pode ter algo inquestionável dentro de uma democracia? Se a democracia ela tem como ponto de partida justamente o questionamento. Questionar é a coisa mais saudável que existe numa democracia. Ela também falou, como você trouxe agora, Guilherme, que não há espaço para a ausência de normas em uma democracia. Como é que não há espaço para a ausência de normas? Quer dizer, então a gente está pressupondo que a ministra acredita que em todos os países democráticos as pessoas legislaram sobre tudo, sobre todos os assuntos. Poxa, mas se fosse assim, não precisava mais ter legislativo. Se as pessoas vivessem em países, os países civilizados, eles não tivessem ausência de normas, então podia fechar o legislativo, porque não precisa ninguém mais fazer lei. É óbvio que isso não é verdade. É óbvio que não é assim que funciona. É quase ingênuo acreditar nisso. A ausência de normas faz parte da democracia. Porque a norma não serve mais, porque outra surge, porque a tecnologia avança, porque muda-se o viés do país, o viés ideológico, inclusive, porque as classes se alternam, tem mais classe média, tem mais não sei o quê, a pobreza muda, etc. Quer dizer,
Um país, uma democracia é uma coisa dinâmica, e por isso que sim deve ser questionada, e por isso que sim deve-se conviver com a ausência de normas muitas vezes. A escolha por não se regular algo é uma escolha democrática, tanto quanto a escolha de se normatizar e se legislar sobre algo. Então, essas manchetes ou essas declarações que no fundo são muito pouco aprofundadas, elas não apenas prejudicam o debate, né? Porque os ministros falam do que não sabem, mas mesmo daquilo que sabem, falam com muito pouca propriedade, infelizmente, porque o debate público promovido por eles, ou propiciado por eles, é raso.